Olá! Começa agora mais uma análise direta e hoje a gente vai falar sobre imaginação. Será que ela é capaz de nos ajudar a superar a dor e compreender o inevitável? A gente conversa hoje com o escritor e cineasta André Castilho. André, muito bem-vindo à Análise Direta. Oi, muito obrigado, estou feliz de estar aqui. A gente também de receber você, ainda a gente falando aí de um tema, né, que é muito bacana, que é a imaginação, e a gente também vai falar um pouquinho da morte, como é que pode unir a imaginação com a morte, né? Você é escritor aqui deste livro, vou pedir para o Silvio mostrar aqui pra gente, para o pessoal de casa já saber do que a gente está falando, né, André? Que é Janela de Isabela. Então é um livrinho bacana que você consegue então tratar desse assunto que é tão difícil usando a imaginação da Isabela e a sua também, né, André? Conta pra gente como é que foi então fazer esse livro. Bom, esse livro ele é fininho assim, ele é meio sem grandes pretensões, mas ele é muito denso na temática, né? Então eu tentei deixar da maneira mais leve para poder falar de um assunto que é pesado para a nossa sociedade, que é a morte, que é um tabu, né? Principalmente falar sobre morte infantil para crianças, que é um tabu em cima do tabu. Porque a nossa sociedade, além de todo mundo achar que não vai morrer, né, a gente sempre evita até o último segundo, o último respiro, a gente tenta fingir que isso não vai acontecer. Quando isso acontece com uma criança, é como se a criança... como se fosse uma maldição da família, vamos dizer assim, né? Não consegue encarar com aquela naturalidade, é isso que você tenta passar um pouquinho aqui no livro, que é normal e faz parte da vida também, faz né? parte da vida. É isso que a Isabela vai aprendendo e ensinando. É a história de uma menina de 10 anos de idade que está num quarto de um hospital e aí a gente vai descobrindo que ela, na verdade, tem um câncer em estágio muito avançado, que os médicos só estão nos cuidados paliativos, né? Então... a avó dela, que é a dona Clotilde, ensina, fala assim, Isabela, eu vou te ensinar a olhar por essa janela, porque ela está super entediada, além de tudo, criança, entediada num quarto de hospital, não tem o que fazer, não tem TV, essas coisas, né? E aí a avó fala assim, eu vou te ensinar a usar a imaginação, olhar por essa janela pelos olhos da imaginação. Ai, André, até arrepia, né? Porque, a gente sabe que é uma ficção, né? Essa história não é real, mas é realmente a história de muitas crianças mesmo. Tem muitas Isabelas por aí, né? E aí, como é que a avó, então, cria essa janela mágica da imaginação? A Isabela cai nas historinhas da avó? Ela cai nas histórias. A avó é uma grande contadora de histórias. Ela é totalmente baseada na minha avó, que é uma grande contadora Como de chama histórias. a sua avó? Dona Clotilde. Ah, Dona Clotilde. Manda beijo pra Dona Clotilde, beijo, né? vó. Que bom, tá vendo? Acabou sendo uma inspiradora, Dona Clotilde. Ou seja, a avó existe. A avó existe. E ela sempre conta histórias e inventa finais diferentes e tudo mais. Tanto a minha avó Clotilde, quanto essa avó Clotilde da Isabela. Então... a Isabela, ela fala assim, vó, eu quero aprender como você, eu quero saber como que você inventa tanto, porque no começo a própria Isabela tem um certo preconceito, ela fala, vó, mas isso que você está falando é mentira, você não pode inventar. Ela fala, não, mas eu estou usando a imaginação você pode inventar. Não, mas adultos são sérios, porque a vida é séria. Então, e a gente acha isso mesmo, né? A gente acha que só criança que pode imaginar, só criança que pode brincar. E a avó mostra que não, que ela passou imune a isso, essa crença de que temos que ir ficando sérios, né? E ela mostra isso para a Isabela. Então ela pega pequenos estímulos que a Isabela encontra pela janela, como por exemplo uma pomba ciscando, comendo uma pipoca. E aí ela fala, você sabe o que é aquela pomba comendo pipoca? Na verdade ela está entrando na dieta da pipoca, porque ela estava noiva, só que aí ela viu o noivo ciscando o ninho das maritacas e não sei o que, e ela já entra viajando na maionese. Que bacana, então na verdade são várias histórias nessa janela aí que ao longo do livro você passa, né? Isso, são várias historinhas, e aí quando a Isabela começa a entrar na imaginação, porque primeiro ela tem essa resistência, e depois ela, por estar sentindo dor e tudo, ela fala, vó, será que você pode me levar para um lugar, com a imaginação, eu posso voar bem longe para um lugar onde eu não sinta dor? E aí a avó, ela fala, pode, eu vou te ensinar. E aí ela aceita. E quando ela aceita, a avó vai dando essas dicas,
e a Isabela começa a mergulhar ela mesma sozinha nessas histórias. Ou seja, a avó ensina, ela aprende a usar a imaginação e aquela janela acaba sendo tudo de bom na vida dela. Isso, é uma janela que vai mostrando tudo que ela precisa aprender nesse momento. Então ela está sempre se divertindo, as histórias são engraçadas, mas ela sempre traz um aprendizado ali. Nada foi em vão, sabe? Toda a historinha tem um fundinho ali para que ela consiga aprender um pouquinho mais com ela mesma. Exatamente. Tem uma das histórias, por exemplo, que ela conhece uma árvore. E a árvore tem mais de 300 anos, então... E a Isabela é tão jovem, né, e tão finita perto da árvore. E a árvore sugere que a Isabela faça uma viagem pela natureza, pelo mundo da natureza. E ela vai passando por vários animais. Então ela era uma formiga, depois ela é um passarinho, aí uma cobra, um peixinho. Só que ela sempre tá para cair na boca de algum predador, né? Então, por exemplo, ela é um peixinho que está nadando num cardume e aí vem um jacaré e vai dar uma abocanhada. Caramba! E aí ela foge. Não, dona Árvore, eu quero ser outra coisa. E aí ela vira outra coisa. Só que a árvore fala assim, Isabela, por que toda vez que você está prestes a ser engolida, devorada, você foge, você quer mudar de animal? Ela fala, porque eu não quero morrer. E aí ela explica, olha, morrer faz parte da vida. Até eu, que tenho 312 anos, vou morrer um dia. Isso faz parte do ciclo. Não, isso é só uma etapa, não se preocupe com isso. Não adianta fugir, porque ela vai chegar e você vai ter que encarar. Exatamente. Às vezes é com 10 anos, às vezes é com 100 anos, 312 anos. E no final a Isabela morre ou não chega a esse fim? Não é o final, mas ela passa por isso. Já dando spoiler. Para que agora a gente querendo saber, né? Sim, é um livro sobre o processo de uma criança e de uma família dessa criança de enfrentar a morte. Então ela morre, mas não é isso, né? Não é o final do livro, tem todo um desdobramento disso, porque justamente os aprendizados que a Isabela tem, né? E quem está lendo vai aprender também. Vai aprender, por exemplo, que ela aprende que tem uma hora que o pai dela fala assim, filha, não, ele está negando, né? O médico acabou de falar que é irreversível e ele, não, filha, mas você vai ficar boa. E ela entende que não é verdade assim. E ele fala, você vai ser uma grande mulher, você vai ser médica. E ela fala, pai, eu não vou ser nada, eu já estou pronta, eu não tenho mais medo. E tudo que eu vivi com você, com a vovó, foi muito pleno e vocês me encheram de amor e eu vou deixar o meu amor com vocês. Então, é isso que fala. Aí ela acaba até ensinando o pai e isso acaba servindo de aprendizado, né? Que não adianta a gente também ficar se iludindo com mentiras, que na verdade isso não é mentira, né? Ela só está passando por um processo de imaginação para poder encarar tudo aquilo que ela está vivendo e se sair bem no que ela mesma disse, né? 10 aninhos aí, ela bem vividos, né? Quem disse que a gente tem que viver tanto para ser feliz? Exatamente. E deixar um legado. E ela aprende muito, ela fala assim que eu quero, não é que eu não quero, que eu estou desistindo da vida, eu quero viver. Mas eu vivo para mais um abraço, mais um narizinho, que ela faz narizinho com o pai dela. E mais um beijinho na vovó, mais uma historinha da vovó. E é isso, né? Eu conversando com médicos de cuidados paliativos, depois de ter feito o livro, eles falaram que as crianças que desenvolvem um câncer que acaba caminhando para um estágio terminal, elas aprendem muito, elas têm uma maturidade muito maior do que os próprios pais. Sabe? Porque elas entendem o que é viver mais um dia, viver o presente, que a gente fica... Viver o agora, né? A vida inteira a gente fica, eu preciso viver no agora, porque eu fico projetando o futuro, ou gente que vive no passado. Uma pessoa que tem essa experiência de ter uma doença que tem uma data, né? Ela aprende a viver o agora. E o que você falou mesmo, né? E eu já estava aqui pensando que às vezes o paciente é mais fácil dele encarar a morte, do realmente que é o destino dele, enfim, que vai acontecer isso, do que os familiares, né? Então eles sempre acabam se iludindo. Então esse livro também é bacana para os familiares, para que essas pessoas consigam entender um pouquinho mais esse processo, né? Principalmente. É o que eu falo, assim, tem gente que pergunta, então esse livro é só para crianças doentes terminais? Eu falo que não. Pelo contrário, né? É para quem passou ou vai passar ou está passando por uma perda, né, de um ente querido. Não importa a idade que a pessoa tem, porque os ensinamentos desse livro são universais. O sentimento, todo mundo já passou pelo sentimento de perda, de luto, né, ou vai passar, né, pela própria finitude. Então esse livro ele auxilia
neste momento tão difícil que as pessoas se sentem tão desamparadas, né? Justamente por a sociedade evitar falar sobre isso. Que acaba virando um tabu, ninguém quer falar, e aí só complica quando a coisa acontece ou na casa ou com a própria pessoa, né? Exato. E aí existe até uma escassez de obras, principalmente infanto-juvenis, que tratem do assunto com essa transparência, com essa clareza, assim, sabe? Sem muito eufemismo. Sim, estamos falando de uma criança que vai morrer, sabe? Você falou disso, até vamos mostrar um pouquinho aqui o pedacinho do livro, que tem bastante ilustrações, né? Vamos pegar qualquer uma aqui, só para o pessoal de casa ver também que é um livro, é o que você falou, ele é fino. Ah, isso aqui é da árvore que você acabou de falar. Da árvore, da Dona Árvore. Aqui, ó. Só para vocês verem que realmente e eu abri aqui sem querer, ó, ela. Só para ver também que é um livrinho com muito conteúdo, direto, né? Qualquer criança lê, enfim, e a gente consegue aprender um pouquinho. E essa aqui é a árvore que você estava falando aí de 312 anos, ensinando a Isabela, então, a enfrentar a vida, né? Porque a morte é o que a gente tem certeza que vai acontecer, né? E muita gente tem medo e acha que não. Não, e o medo não vai ajudar em nada. O medo não vai te dar mais tempo, né? Pelo contrário, o medo ainda vai acelerar o processo. Aqui, esse é engraçado. Olha que bonitinho, vou mostrar essa aqui também. Que a Isabela, de tanto pedir uma televisão para o pai, ela ganha uma televisão. Só que a televisão rouba a imaginação dela, porque ela fica viciada na TV. E aí, quando ela precisa imaginar, ela tem uma crise ali. E ela, não, ainda bem que eu tenho imaginação. E ela não consegue imaginar nada. Porque, na verdade, a imaginação tira aquela dor que ela queria, né, a princípio. E a televisão não, pelo contrário. Ela fica hipnotizada lá e aquilo lá não faz nada bem para ela, né? Exatamente. É uma crítica aí, que é um drama que os pais modernos vivem, né? Que as crianças não saem das telas. Então, a gente vê que a capacidade criativa das crianças, e existem estudos disso, a capacidade é minada, porque a TV já imagina tudo para a pessoa, né? Então, eu não tenho aquela imaginação. Vou mostrar mais uma que eu estou gostando, né? Uhum. Olha essa aqui que bacana também. E essa aqui é uma parceria, né, que você fez com um amigo seu, depois você conta direitinho quem ele é. Mas essa aqui também é um cachorrinho, aquilo ali? É um cachorro. Posso mostrar a minha preferida? Claro! Acho que eu falei que a árvore é a preferida, mas tem a preferida das preferidas. Ai, que bom, né? Porque sempre o escritor tem aquela preferência a mais, né? Ah lá, essa daqui. Ai, que linda! Aqui é justamente o momento que ela aqui, ó, mostrar já não sente dor, porque ela já não está mais naquele corpo que está no leito da UTI. E aí ela ganha tem uma pedrinha aí, ó, que é uma pedrinha e tem uma espiral girando dentro. E ela pergunta, né? Aí já é o mundo do sonho, da imaginação, aí cada um dá a sua interpretação, né? Pessoas da espiritualidade podem achar que é uma experiência pós-morte, enfim. E ela fala, o que é essa pedrinha? O que está girando dentro dessa pedrinha? E aí a pessoa que recebe ela fala assim, é uma galáxia. Você deixou para a gente cuidar, você criou essa galáxia. E aí ela vai para um jardim onde tem crianças que ficam criando coisas que vão permear o universo. Ou seja, mais imaginação, mais imaginação, né? A imaginação não para. André, e da onde você também tirou tanta imaginação, André, para criar? Foi a sua avó, Clotilde, que te ensinou isso? Minha avó Clotilde me ensinou a contar histórias, né? Porque eu era muito apaixonado pelas histórias e ainda sou. Toda vez que eu tenho oportunidade de encontrar ela, ela me conta histórias. E sempre com um final diferente, as mesmas histórias com finais diferentes, é legal. Mas o impulso para eu criar especificamente essa história veio de um trabalho que eu fui fazer no GRAAC, que acabou sendo parceiro desse livro, né? A gente pode falar mais a respeito depois. Até ia falar isso mesmo, André Pastinho. Vamos fazer um intervalinho, você fala um pouquinho, porque você já contou para mim nos bastidores. É bem bacana, acho que o pessoal de casa merece saber um pouquinho mais dessa experiência, o porquê do livro, né? Tá bom? Vamos Combinado. lá? E você não sai daí, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente recebe aqui o escritor e cineasta André Castilho, que veio aqui mostrar o seu novo livro, primeiro livro, né? Primeiro de muitos, né, André? De muitos. Pedi para o Silvio aqui mostrar, que é A Janela de Isabela. Bloco passado a gente contou bastante da história, que é uma menininha que está com câncer, né, e no estágio terminal praticamente, enfrenta aí muitas coisas e ela está aprendendo a lidar com a morte, ela e toda a família, né, André? E eu queria que você falasse então um pouquinho da onde surgiu esse livro, né? Porque olhando para você, jovem, cineasta, mexe bastante com filmes, enfim. E aí como é que foi ter essa sensibilidade de fazer um livro voltado para esse tema? Então, eu sempre digo para as pessoas
quando eu vou ensinar alguém a contar a história, eu falo assim, vocês têm que saber se colocar no lugar do outro. Você não precisa ter vivido aquilo para sentir a dor do outro, né? Basta você observar e se colocar mesmo. Então, como foi? Em 2013, eu fiz um trabalho, eu tive uma produtora de filmes que fazia trabalhos para publicidade e a gente, em 2013, fez um trabalho filantrópico no GRAAC, né, que cuida de crianças com câncer. Então, a gente foi lá na Casa Ronald McDonald, que é onde eles recebem crianças do Brasil inteiro, onde elas ficam alojadas para poder fazer o tratamento no hospital. E a gente passou um dia inteiro lá. Lá a gente conheceu algumas crianças, ficamos amigos dessas crianças que né, são muito carismáticas, têm uma alegria, elas me ensinaram muito, porque elas são muito alegres, como qualquer outra criança, mas não é o que se espera. Mesmo elas estando doentes, elas doentes lá, elas continuam crianças. Elas continuam crianças, felizes, vivendo o presente, querendo brincar, com outras preocupações, sabe? Preocupações de brincadeira. Não tem, assim, a doença é uma coisa que acontece, mas elas não ficam pensando nisso o dia inteiro. Diferente de um adulto que doente nessa condição, só pensa nisso. Arrasado, triste. Não, elas mostram como dá para encarar uma situação difícil com alegria. Exatamente. E eu vi algumas, assim, amuadinhas, porque tinha acabado de passar por uma cirurgia delicada e estavam lá, sabe? Firmes e fortes. E aí eu vi um mural, lá tem um mural de estrelinhas. E aí eu perguntei o que era, e são as crianças que viraram estrelinhas. Então, as crianças que não resistiram ao tratamento, que acabaram se despedindo. E tudo tratado com muita naturalidade entre eles. E aí, conversando com a médica, ela falou assim, olha, faltam obras audiovisuais e faltam obras literárias para as famílias e para as crianças que passam por tudo isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, pouco tempo depois, eu conheci uma outra médica num outro contexto e ela falou a mesma coisa. Trabalhava em outro hospital e falava, é muito difícil, eu não tenho material de apoio para oferecer. E aí, de repente, eu sempre eu tenho muitos possíveis livros anotados no meu caderninho, nos meus caderninhos espalhados, mas eu precisava priorizar um. E eu falei assim, não, essa é uma história que é importante, que importa, né, que eu costumo dizer. E aí eu comecei a escrever isso ao longo de 2 anos. Eu fui escrevendo pequenas possibilidades da história, em vários cadernos. Aí chegou um dia que eu falei, não, agora é a hora de sair do papel de mesmo. sair desse monte de manuscrito. Aí eu fiquei 10 dias enclausurado numa casa na praia e escrevi tudo. Em 10 dias eu escrevi o livro. Você juntou todas as ideias que você recolheu aí ao longo desses dias, né? Enfim, que você ficou pensando e fez o livro. E fiz o livro. E aí a coisa foi saindo, assim, foi tipo... Só fui escrevendo, só parava para tomar água, para ir no banheiro. Mas foi isso, não é que eu escrevi em 10 dias, foi um processo de gestação demorado, porque justamente um assunto denso, tinha momentos que eu tinha muito choro durante a escrita da cena, assim, sabe? Nossa, muita carga de emoção, sabe? E o bacana de você até ser cineasta também é que eu acredito que você usava bastante a imaginação na hora de escrever, então deve ser bem rico, assim, de detalhes, né? Então deve realmente encantar quem está lendo esse livro. É engraçado isso que você falou, porque é verdade. Eu descrevo a cena, né? Então tem uma riqueza visual que assim, para fazer um filme, inclusive já estou trabalhando o roteiro de um filme, porque é um livro muito visual mesmo. E o legal é isso, assim, com a imaginação você... Que é isso que você quer passar também, né? Um pouco da imaginação. E no dia da estreia também teve até um teatro, não foi isso, André? Sim, eu fiz uma peça de teatro. A estreia foi na Livraria Cultura, lá do Conjunto Nacional da Paulista, em São Paulo. E aí eu fiz uma apresentação com atores de musical. Então a gente fez uma música, que o músico amigo meu chamado Fio criou toda uma canção que depois eu te mando aí, que é muito bonita. A gente quer ouvir. E aí a gente fez um musical ali, de 20 minutos, contando a história para apresentar o livro. Então foi muito legal, tinha um monte de criança, lotou a livraria lá. Quero levar se tiver algum possível patrocinador, para que câmera que é aquela? Pra lá, chama o patrocinador, Você André. aí que pode ser um possível patrocinador, a gente está muito precisando da sua ajuda, porque a gente quer levar essa peça para hospitais, escolas, levar para tudo que é lugar. É um projeto 100% independente até então
Então, eu cheguei até onde eu consegui, que foi levar essa peça no dia do lançamento. Mas está tudo pronto, o cenário está pronto, os atores estão afiados. Precisando de um investimento aí, Precisamos de investimento para levar essa peça para rodar, porque está linda mesmo, assim, a peça está emocionante, as crianças, adultos chorando. Então, tá pronto para emocionar quem tem que se emocionar. Porque eu acredito que as histórias, quando elas emocionam, elas transformam, né? Então, você sai diferente, você sai entendendo alguma coisa. E eu acho que é para isso que é o propósito de um livro, ou de um teatro, ou um filme. Que a gente tem que fazer pensando no propósito, no que aquilo vai poder ajudar ou não, né? E André, aqui no finalzinho do livro, eu vou também deixar para o pessoal aqui, para eles verem que também dá para ajudar até o GRAAC também, né? Esse livro aqui, ó, mil e multiutilidades, ó. Pedi para o Sérgio mostrar aqui também. Então, quem adquirir o livro também pode fazer doações lá para o GRAAC, que eles sempre estão precisando, né? O pessoal lá trabalha, eles são super independentes, tem verba do governo, mas eles fazem muitas coisas que quem não conhece vale a pena conhecer, porque é surpreendente, né? Eu nem sabia que eles tinham do governo, eu sei que, assim, tudo é acho doação. Que eles têm um pouquinho lá do governo deve ajudar, mas diante de tudo que eles fazem, acaba nem sendo o principal, realmente são as doações. Como eles falam, né, que R$1, se cada um doar R$1, já olha quantos reais eles vão ter. Exato. Né? Eu conheci o GRAAC, né, eu fui atrás deles, eu tinha esse livro e falei, ó, tem um livro, vocês foram a minha inspiração e eu quero dar um retorno sobre isso, né, como uma forma de agradecimento. E aí eu fui recebido lá e eles me falaram justamente que o problema do GRAAC é que ele se tornou tão conhecido que as pessoas acham que eles não precisam mais de dinheiro. E que R$1 é pouco, né? E que R$1 é pouco. E às vezes se cada um doasse R$10, fala, R$10 só, mas de 10 em 10 também vira bastante. Exato. Eles fazem muitas coisas lá. E é por isso que eles me receberam tão bem, porque eu falei, mas o meu livro nem tem poder de transformar tanto assim, né? Porque é independente. Não é aquela coisa de 1 milhão de cópias. Bom, eu espero que sim, mas... Quem sabe, né, André? Porque também vamos contar ao pessoal de casa que você acabou, então, como você queria ter toda essa autonomia para fazer do livro o que você realmente quisesse, você também fez a editora. Eu criei a minha própria editora. Tá, que é a Alma Books. Que é voltada às histórias que importam. Então, só histórias que importam é que vão ser publicadas lá. Só. Essas histórias que não acrescentam nada e que conta e não tem um conteúdo... Exatamente, não. Eu mesmo tenho histórias que não importam tanto. Então, assim, vamos priorizar, já que é tão difícil, né, o processo de lançamento de um livro, então que seja essas histórias que são mais relevantes e assuntos mais urgentes à sociedade e ao indivíduo, como, por exemplo, a questão da morte. Mas, assim, esse livro, por eu ter feito independente, então, por um lado, é ruim, porque eu não tenho essa força de divulgação, de marketing, de estar em todas as livrarias, mas, por outro lado, eu pude oferecer esse livro gratuitamente na internet. Então, quem quiser acessar o site janeladisabela.com.br, está em todos os formatos de e-book gratuito. Então, você só compra o livro se você quiser ter físico ou se quiser ajudar o projeto, porque eu estou revertendo tudo que eu estou ganhando para fomentar mais o livro, para divulgar mais ainda, porque eu sou muito comprometido com a causa da medicina da imaginação. Então, comprando o livro, você vai estar ajudando a medicina da imaginação a se propagar. Ou a ajuda com GRAAC não tem nada a ver com venda de livros. Lá você faz a sua ajuda independente. Exatamente. Né? No livro, tanto o e-book quanto o livro físico, quem estiver lendo, no final vai ver assim, o câncer infantil é uma realidade. Se você se sentiu tocado por essa história, faça aqui uma doação no GRAAC. Eu explico um pouco do GRAAC, que cuida de mais de 4.000 crianças, gratuitamente, etc. Faça aqui a sua doação. E aí, pelo link ou pelo QR Code, a pessoa vai cair no site do GRAAC e o GRAAC tem como saber que aquela doação, que é anônima, mas ele tem como saber que veio através do livro. Então, no final, depois de um determinado período, a gente vai ver quanto que veio de doação a partir do livro. Bacana, aí você consegue ter uma ideia aí de como que o público, né, acabou recebendo os leitores, Isso, né? como que uma história é capaz consegue de engajar. Tocar mesmo. E André, bacana também, a gente mostrou no bloco passado algumas ilustrações, eu acho legal, vamos mostrar mais uma, só para você contar também a história, que teve muitas ajudas, né, André? Também essa aqui veio lá de fora, olha essa aqui, ó, vamos mostrar essa aqui, só para o André também contar, porque a ilustração não é dele, é de um amigo, né, também parceiro. Conta pra gente como é que foi essa parceria, André. Essas ilustrações são do Fabiano Tatu de Queiroz, que é um amigão meu que trabalhou comigo mais de 10 anos atrás em agência de publicidade, que eu vim de agências. E aí no ano retrasado, esse livro ele já estava pronto, em 2016 ele estava pronto.
E ele passou pela mão de muitos ilustradores, inclusive amigos meus, que não conseguiam, falaram, esse é um tema muito denso, não estou conseguindo interpretar, ninguém conseguia chegar na interpretação. Aí você, meu Deus, será que agora vai empacar na ilustração? E estava empacado na ilustração, eu já estava, assim, desanimado mesmo, porque já estava muito tempo empacado. E aí eu vi, passando no meu feed ali do LinkedIn, um trabalho chamado Imaginary Friend Society, que é Sociedade dos Amigos Imaginários, que é um trabalho gringo de uma agência lá de Los Angeles. E eu falei assim, nossa, isso é incrível, porque era uma série de animação que explicava câncer para crianças de uma maneira acho que eles divertida. vão ter um feelingzinho ali do que eu estou falando. Não, mas não tinha nada a ver com o meu livro. Eu só achei muito legal, e como eu tinha escrito o meu livro, eu mandei um e-mail lá para os caras e falei, oi, eu sou brasileiro, tal, eu trabalho com produção de vídeos, eu posso fazer uma versão brasileira para ajudar as crianças aqui do Brasil? E aí eles responderam falando que sim, que seria muito legal, que é um trabalho filantrópico. Todos os envolvidos nesse projeto foram pro bono mesmo, ninguém cobrou nada. E aí, no meio dessa história, eu descobri que quem criou toda essa história era o diretor de criação da agência, que é o Fabiano Tatu. Então, a gente ficou um ano trocando e-mails. Você nem sabia, aí teve essa conexão aí. Ele falou, André, sou eu. E aí a gente ficou um ano trocando e-mails. Eu reuni uma galera, uns dubladores que fizeram de uma maneira voluntária e a gente nem se conhece pessoalmente. É muito engraçado. O Cristiano Capelaro, que é um dublador ali que juntou todos os outros, a gente ficou de se encontrar e não se encontrou. É a força da internet que conecta, né, pelo propósito, e não importa se você se conhece pessoalmente ou não. E aí, depois disso tudo, eu falei assim, não custa perguntar, né? A gente lançou, então quem quiser, entra lá no YouTube, é só colocar Sociedade dos Amigos Imaginários, aí vai encontrar os 20 episódios, são muito divertidos, bem animação da Pixar, assim, muito legal. E aí eu falei, Tatu, será que você faria a ilustração do meu livro? Eu já tinha contado sobre a história do meu livro. E aí ele falou, eu topo. Eu falei, não, mas lê antes, né? Para ver se você topa, se você vai conseguir ou não. Você já não vai se recebeu tantos não, né? Tanto não, ou eu topo e depois no final desiste. Então, eu já estava calejado. E aí ele leu e falou, não, estou encantado, vou ilustrar. E aí ele ilustrou, a gente foi fazendo ao longo do tempo, batia a bola, tudo por Skype, falava... O que você acha dessa daqui? Que você que criou, ele tinha que materializar aquela cena, Exato, né? Então que foi uma interpretação, sintonia, né? Porque eu não queria falar, faz isso, né, nesse capítulo, porque a ilustração é para abrir cada capítulo. Tinha que ser uma interpretação sobre a história. Então, ele que tinha que interpretar o que você tinha passado, né? Exatamente. Você até se sentiu aliviada. Acho que alguém está me entendendo, né? Que senão você falou, nossa, eu escrevi, ninguém está entendendo aqui para poder ilustrar. Artistas não estão conseguindo interpretar, imagina quem lê isso. André, que bom. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta a falar, tá bom? Contar mais história. E você não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente recebe aqui o André Castilho, ele que é cineasta e autor deste livro aqui, Janela de Isabela. Mostrar de novo para o pessoal de casa. André, esse aqui é o seu primeiro livro de muitos, que a gente já sabe que tem outro aí por vir. A gente fala um pouquinho também nesse bloco, né, para deixar o pessoal já na expectativa. Mas o Janela de Isabela, então, abriu aí o seu sonho, né, também. Porque a gente fala aqui de imaginação, ensinando o pessoal a lidar um pouquinho com a morte, mas acabou sendo um grande sonho que se materializou. Até você mesmo contou aqui por conta da tua avó, a dona Clotilde, né? Sempre teve essa riqueza aí de histórias na sua vida. Conta então pra você, André, como é que foi então ver esse livro prontinho aqui, a gente conversando sobre ele? Não, a minha maior alegria foi poder lançar esse livro e apresentar minha avó para as pessoas, que ela estava lá presente com 87 anos. E aí eu levei para o palco e falei, essa daqui é a vovó Clotilde. E ela ficou muito feliz, eu estava muito angustiado. Nossa, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Porque você já estava pensando, minha avó já tá velhinha, já, e eu falava para ela isso, assim, vó, aguenta aí. Ela tá bem, mas, né, 87 anos não tem muito para onde ir. Ai, que bacana. E acaba sendo uma realização e você sabe que você ajudou tantas pessoas e até a sua avó, que deve ter se sentido muito, muito, muito feliz. Ela falou que foi o dia mais feliz da vida dela. Aí chegou uma filha dela, ela tem um monte de filho, né?
mas mãe, mais feliz que ter eu? Ela falou, não, mas é que já faz mais de 50 anos, né? Tô falando mais feliz de agora, dos últimos 30 anos. Então você já ganhou, né? Porque só de saber que fez, né, uma alegria tão grande para sua avó já é sinônimo de que deu certo. Já valeu, é. Não, mas para mim o que vale mesmo é quando eu pergunto para as pessoas, assim, quem compra, eu falo o que você sentiu com o livro, né? Tem gente que pergunta, o que você achou do livro? E aí já vem um lado mais racional, mais crítico. Eu pergunto o que você sentiu com o livro. E aí algumas pessoas gravaram e é muito interessante ver assim como causa sentimentos nas pessoas. É um livro, como eu falei, ele é pseudo-infantil. Ele é infantil, a linguagem é infantil, mas assim, adultos se emocionam muito. Não, mas só de contar aqui a história a gente se emociona. Eu já vou até te falando que é verdade mesmo, né? Eu imagino o pessoal de casa também. Só de você ir contando toda essa história, a gente vai se imaginando, vendo como é que é. E realmente é de emocionar muito. André, você falou no bloco passado sobre também esse trabalho que vocês fizeram sobre o amigo imaginário, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho, porque todo mundo na infância tem um amigo imaginário e aí tem gente que não sabe se estimula ou não a criança. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse lado aí do amigo imaginário. Então, a Sociedade dos Amigos Imaginários foi criada pelo Fabiano Tatu, né, que é o ilustrador desse meu livro, e ele me contou o processo. Ele tem, lá na agência que ele trabalha para um hospital de câncer de tumor cerebral. E aí ele falou assim, tá bom, o que vocês têm para criança? Quando uma criança é diagnosticada com câncer, o que vocês apresentam? E aí deram uma cartilha para ele, é isso aqui. E era extremamente técnico, termos, então seu filho vai passar por isso, vai acontecer tal coisa, termos médicos, né? E aí ele falou, isso é extremamente assustador para uma criança, já está passando por tudo isso. E me vem uma cartilha que parece um manual de automóvel, sabe? Tratando de uma maneira fria. E aí ele criou, ele também é um cara muito lúdico, ele criou esse link com os amigos imaginários. Então, são os amigos imaginários da criança que explicam para as crianças o que é o câncer, o que é a quimioterapia, a rádio, por que ela se sente triste, porque tem dias que ela se sente fraca, o que é ficar longe dos amigos. E cada episódio vai explicando um pouquinho o que é ressonância magnética. Porque é o que a gente sempre fala aqui no programa, também quando vem médicos, enfim, que a pessoa tem que saber, né? O paciente tem que saber o que vai acontecer com ele. Não é porque ele é uma criança que ela vai ter que ser iludida e, enfim, não saber o que realmente vai acontecer, né? E a criança sabe, né, que o adulto está mentindo. Então, só o adulto acha que está enganando a criança. A criança é mais esperta. Então, foi isso. Aí, seu amigo acabou criando isso. Então, e aí conseguiu contar o que as crianças iam passar de uma forma mais leve. De uma forma leve. Então, entrando no YouTube, você encontra todos os episódios em português, mas se entrar lá no Imaginary Friend Society, vai encontrar também, na época, esse é um projeto que ganhou prêmios internacionais, ganhou Cannes, ganhou tudo que é prêmio. Vale a pena a gente entrar lá e dar uma sapiada. Vale a pena dar uma olhada, porque para adultos também é muito interessante. Mas assim, no projeto original, as crianças podiam mandar o amigo imaginário e eles devolviam um bichinho de pelúcia para a criança, feito a partir dos desenhos dela. Então, que legal, e né, tinha essa interação. Que legal. É bom saber, né? Porque a gente está aqui falando de um projeto que também, para a gente, é super novidade e a gente consegue ver que existem também outros projetos aí pelo mundo com essa sensibilidade, né? Tem histórias que contam que realmente fazem importância. Exatamente. Né? A própria medicina da imaginação é um termo que eu estou falando, assim, mas não existe, né? Eu que estou trazendo esse termo. Mas existem já linhas médicas, depois, eu soube isso recentemente, já depois de ter lançado o livro, tem linhas médicas que estudam isso, o poder da visualização para realizar curas. Tem um médico americano chamado Carl Simonton, que desenvolveu isso décadas atrás, acho que na década de 90, com pacientes com câncer. E assim, né, é controverso porque a ciência não consegue provar ou não quer olhar as evidências que ele tem, mas era justamente exercícios de visualização que permitiam que as pessoas sentissem menos dor e algumas até se curar. Ai, André, desculpa, vou tomar uma aguinha aqui, mas isso é bem interessante mesmo, né? Porque às vezes existem projetos que não são comprovados, mas que a gente consegue ver que, na verdade, na prática mesmo, elas acontecem e são libertadoras, né? Exatamente. Até no livro, o final não é a morte da Isabela. O final, já dando um spoilerzinho, mas é um spoiler do bem. Pode contar pra gente se animar, né? A Isabela deixa uma cartinha pro próximo hóspede do quarto.
E lá ela ensina, ela passa a receita da medicina da imaginação. Então ela fala assim, ó, você que está aqui, eu sei que você está sentindo dor, que você está triste. E essa cartinha está aqui, né? Eu vi uma carta, quer ver? Eu vou te passar uma receita que mal... Voltou. Não, esse é aqui, ó. Aqui no finalzinho. É o último capítulo mesmo, vai passando. Aqui. Ai, que o menininho lindo. lendo. Ela fala assim, você pode ter certeza que mal não vai fazer, é um remédio sem contraindicação. Que bonitinho, ou seja, ela já vai passando o que ela passou para ajudar também o outro, né? Isso, e até um jeito de quebrar a resistência, porque às vezes a gente não sabe, cada família tem o seu sistema de crenças e etc. Lê uma coisa dessa e acha que pode fazer mal para o meu filho, mas não faz, a imaginação não faz mal. E não é a imaginação para fugir, é a imaginação para se encontrar, Para né? aceitar pra e encarar aquela realidade, né? Exatamente. Ai, André, nosso tempo está acabando. Passa então seus contatos para o pessoal de casa. Quem quiser comprar o livro, como é que faz? Onde acha? Bom, quem quiser comprar o livro, vou falar para aquela câmera ali. Vai, fala pessoal de casa. Quem quiser comprar o livro, pode entrar no site janeladisabela.com.br e lá você vai comprar o livro impresso, que é esse aqui, ou pode baixar o livro agora mesmo pelo qualquer sistema de e-book, né? Para Kindle, para qualquer e-book que você tenha ou para ler no celular também. Aí é de graça, aí você pode só lá colocar baixar livro e aí você baixa agora mesmo ler. Se você quiser ajudar o projeto, aí você baixa agora, já vai lendo e compra o livro ou baixa para você ler e compra o livro para presentear todo mundo que vai estar ajudando o projeto. Mas o mais importante é ler. Eu peço para você ler. Se você gostar do livro, como eu falei, é um projeto independente, então a força do boca a boca é mais importante, sabe? Gostei do livro, fala para as outras pessoas, faz um post, compartilha. Isso vai ajudar a dar mais vida, a fazer o projeto crescer e a sementinha se espalhar. Tem algum contato que eu não deixei? O andrecastilho.com, o né? do site também, né, André? Porque daí também a gente consegue entrar em contato com você, você responde, a gente fica sabendo o que você está fazendo Isso. aí. Pode até mandar os depoimentos, o que achou do livro, que isso é importante, exatamente, né? porque aí o depoimento eu compartilho também, sempre com a permissão, mas é muito importante para eu saber e para as outras pessoas saberem o que elas vão encontrar. Então, andrecastilho.com, e aí lá tem os meus contatos, se você for um possível patrocinador também, quiser ajudar a fazer a peça de teatro acontecer, né, que precisa de uma grana, porque são atores, são muitos profissionais envolvidos, aí é só entrar lá. Tá bom? Bacana, André, sabe o que eu achei? Porque isso aqui não é apenas um livro, né? É um projeto realmente, né? Que o livro é apenas o começo de muitas coisas que podem acontecer e com um fundo assim, tipo, de realmente levar a imaginação para que eles consigam entender um pouco mais esse tema que é tão difícil que é a morte, tanto para quem está passando quanto para os familiares, né? Parabéns pelo seu trabalho, continue assim e eu vou ler também com muito carinho, viu? Obrigado. Você quer dar o teaser do próximo livro? Ah, é verdade! Eu estava me esquecendo, porque o André, esse aqui é o primeiro livro, gente, mas um outro já está por vir, a gente já combinou dele voltar aqui. Pode falar, André, o que a gente vai falar no próximo livro? No próximo livro, que ainda não sei exatamente o nome, mas temporariamente chama Um Lar para Pingo, a gente vai contar a história de eu que vou contar a história. E a gente vai ler. A gente vai ler a história de um cachorro que busca um lar, né? Um cachorro de rua, que ele não sabe que é abandonado, porque o contexto dele é a rua, mas aí ele descobre que ele é um cachorro abandonado. E aí ele vai em busca de um lar, e aí ele consegue uma adoção, né? Só que aí ele é abandonado porque ele faz bagunça, ele querendo agradar, faz xixi no sofá, achando que está agradando. E aí ele é abandonado no acostamento, no meio, correndo atrás do carro, perde uma patinha. E aí nunca é adotado, ele consegue ser resgatado, mas nunca é adotado porque é um cachorro sem patinha. E aí também trata sobre a morte de cachorro, porque crianças têm dificuldade de entender quando o cachorro morre. Então... E às vezes tem gente que acaba não pegando e não ajudando o cachorrinho já com medo de sofrer a morte do cachorro. Exatamente, porque ele é adulto, aí normalmente querem pegar filhote, né? Mas então a gente trata de todos esses temas também envolvendo os pets. Que é uma história que vale a pena, por isso que vai estar aqui na editora Almas Book. Alma Books. Alma Books. É só o que vale a pena, né, André? Só as histórias que importam. Histórias que importam. É isso aí, André. Muito obrigada. Eu já te convido então para voltar. Quando o livro estiver pronto, tem ideia aí de quando 2020 sai? Acho que 2020. Vamos ver se Isabela me ajuda aí a empurrar. A empurrar. Mais para empurrar a história do Pingo. Isso, o nome já tem, então, já. né? André, muito obrigado. Sucesso para você, viu? E até a agradeço. próxima. Obrigada. Até.
E você aí de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever o nosso bate-papo, é só entrar no site, entrar no Facebook aqui do Análise Direta, /Análise Direta, e aí você vai poder rever, saber essa historinha aqui de novo que o André contou pra gente, poder ajudar também, quem sabe, a inspirar outras pessoas, né, nessa história. E se você também quiser mandar suas dicas, sugestões, manda o WhatsApp pra gente, que é o 5511-99224-7760. A gente tá esperando a sua participação. Até a próxima. Tchau!